recentemente, aqui numa escola estadual, uma adolescente foi pega com uma faca, né? Tinha uma faca dentro da sua mochila. E isso causou um transtorno, causou preocupação para toda a cidade, né? Eu recebi quase 100 ligações das pessoas falando, perguntando se eu sabia de alguma coisa, o que ia acontecer. Aí falando referente às medidas socioeducativas. Do jeito que o município está hoje, sem as medidas socioeducativas, o máximo que vai acontecer com essa adolescente, ela pode ser às vezes transferida de escola, né? Porque sem estudar ela não pode ficar. Pode ser que ela vai ser transferida de escola ou vai ficar na mesma escola. Quando o adolescente comete algum crime, ele tem que ser ouvido pelo Ministério Público e o Ministério Público aplica algumas medidas. Do jeito que está, vai acontecer o que acontece há vários anos. Essa adolescente pode ser que ela vá até o fórum, ela vai ouvir uma conversa, um bate-papo, vai explicar para ela que ela não pode fazer isso, que isso é errado, e ela vai voltar para casa. Agora, se o município criar medida socioeducativa, tanto essa adolescente como qualquer outro que cometeu algum crime, quando acontecer esse crime, ele vai ser ouvido pelo Ministério Público ou até mesmo pelo juiz e vai ser aplicada a medida socioeducativa. O que pode ser feito nessa medida socioeducativa? Uma pessoa que comete um determinado crime, eles vão avaliar, aí o adolescente pode ser responsabilizado fazendo um trabalho voluntário. Quando esse adolescente começa a fazer um trabalho voluntário, a assistência social entra nessa família e vai verificar o porquê disso, o porquê que isso está acontecendo e vai trabalhar essa família. Eu falo que isso é importante porque todo mundo sabe, a maioria dos adolescentes, se o pai e a mãe pedir para lavar um prato, tem uns que fazem uma birra danada e não lavam de jeito nenhum. A gente sabe disso, isso é realidade. Agora imagina só, a pessoa cometeu um ato infracional e recebe uma responsabilização dessa do juiz, que ela vai ter que fazer um trabalho voluntário, seja numa escola, seja num asilo, seja na rua, seja em qualquer lugar. Ela vai ter essa responsabilização. Do jeito que acontece hoje em dia, a gente só dá força para os adolescentes continuarem, porque eles são detidos, são ouvidos e depois são liberados. E aí a gente está falando para eles, ó, continua que você está certo. É isso que a gente está falando para eles quando o município não tem a medida socioeducativa. E não é falta de lei. As pessoas falam que tem que criar mais leis. Não, na verdade tem que cumprir as leis que já existem. Tem muitas leis que as pessoas fazem vista grossa. E isso vai fazer com que quem está começando a entrar no crime, começando a fazer coisa errada, vai pensar, está tendo uma responsabilização. Muitos vão deixar de entrar e outros vão pensar 1000 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Então, que Monte Santo crie logo essa medida socioeducativa para a gente poder vir aqui e falar coisas boas, né? Não essas coisas, porque do jeito que está, isso não vai parar tão fácil. Muito obrigado. O vereador Flavinho, eu posso comentar, seu requerimento? Pode. Eu concordo com você, né? Tem que ter essas medidas, essa criançada aí, elas estão sem punição, muitas vezes. Só que eu penso sei que muitas crianças não têm esse privilégio de ter uma família ali, mas os pais têm que ter um papel fundamental nessa também, né? Não, acho que não só jogar para o setor público fazer essas medidas, mas os pais ali colocarem umas rédeas nas crianças também, que a gente tem visto hoje em dia em muitos lugares que está tudo invertido. As crianças estão mandando os pais, estão como se fossem uns reizinhos, né? Então, vereador, a medida socioeducativa, ela funciona quando a família falha. Aí é por isso que existe a medida socioeducativa. A família que está cuidando, que está orientando, não vai precisar ter medida socioeducativa. E na medida socioeducativa, já tem a previsão de assistência social com psicólogo, enfim, uma equipe multidisciplinar para fazer essas orientações para as famílias, para que essas famílias tomem conta dos filhos da maneira correta. Então, a medida socioeducativa, ela existe para que quando essas famílias que não têm condições de dar a educação que o filho merece ou não consegue, por N motivos, porque às vezes essa família também teve seu direito violado, então ela só consegue fazer o que ela aprendeu. Aí a medida socioeducativa faz valer isso, para que os pais tenham esse atendimento da assistência social e comecem a melhorar os cuidados com os filhos. A medida socioeducativa é para isso. Certinho, obrigado.